distância, online, para os que estão nos assistindo. Nós estamos na Avenida Getúlio de Moura, 928, o nosso domingo de Escola Bíblica Dominical, sob a presença do pastor João Nunes dos Santos. Hoje vamos continuar estudando sobre os mandamentos e hoje estudando sobre o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento, ó Pai, pela presença do teu povo e por todos que estão já estar nos assistindo, porque tu és o Deus gracioso e grandioso. Ó Senhor, ser com aqueles que estão também por vir, ser com todos aqueles que neste momento estão, ó Pai, ensinando, Senhor, já estão na pregação do teu evangelho, parte da tua igreja, Senhor, que te adora, porque este dia foi reservado, e este horário em particular, e este momento, e este local, para a adoração ao teu grande e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Louvor. A paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Pega a sua harpa, irmão. Vamos lá entoar o hino de número 131. É um dos hinos sugeridos pelo comentarista. Então nós vamos saborear esta mensagem cantada. 131. O título desse louvor é De Valor em Valor. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz. De valor em valor, só por ti avançar, ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e a fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e a fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Glória a Deus. Então, Roberto. Glória ao Senhor, irmãos. Amém, meus irmãos? Amém, muito bom. Nossa aula de hoje, como eu falei no início, é sobre o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. E aí o título diz assim:
princípio elementar para a estrutura e estabilidade da família natural, conforme a revista da Escola Bíblica Dominical. A nossa página, a minha página é página 38, acredito que dos alunos deve ser uma página anterior. Esse mandamento, irmãos, ele começa por um fato muito interessante, se os irmãos analisarem. Começa por citar não um ou outro, mas os dois. Ah, mas parece uma coisa assim. Mas por quê? Teria que ser citado. Não era assim bem nos tempos bíblicos, não, irmãos. Em geral, a proeminência, vamos assim dizer, o destaque era para o homem. O homem. A chamada sociedade patriarcal. Mas Deus, assim eu entendo, fez questão. Assim nós entendemos que os autores foram inspirados, os escritores bíblicos, para dizer, é o pai e é a mãe. Não é um ou outro. Eu queria até pedir que colocasse na transparência, no telão, Êxodo 20, verso 12. Êxodo 20, verso 12. Esse é o início, irmãos. Êxodo 20, 12. Está lá, honra. Gostaria que os irmãos acompanhem. É só essa partezinha. Os irmãos lessem comigo, por favor. Honra quem? A teu pai e. Veja só, eu quero chamar bem esse e. É os dois. Não é um ou outro. É os dois. Ainda que o pai tenha citado primeiro. E a tua mãe. E aí, como se costuma dizer, há uma promessa, sim, há algo vamos dizer assim, algo sucede, há uma consequência nesta honra para a pessoa que honra. Interessante isso, irmãos. Há uma consequência para aqueles que obedecem. Está assim, para que se prolonguem os teus dias daquele que está se submetendo, portanto, o filho ou a filha. Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, o que mais? Te dá. Portanto, é bênção de Deus, irmãos. É bênção de Deus. Honra teu pai e a tua mãe. Eu vou aqui citar algumas passagens de Provérbios, mas vale aqui um breve comentário, breve introdução. Irmãos, nós estamos numa época, eu diria até, não é de hoje, mas só que tem se intensificado, tem agravado, em que isso aí parece uma coisa assim, então, que história é essa de honrar pai e mãe? Até porque há casos, inclusive, de que a criança, às vezes, nasce e sequer vem a saber qual é o seu pai natural, e às vezes até a sua própria mãe. Entretanto, a gente tem que entender que existem os chamados pais adotivos, que assumem. E ainda que não adotem, quantas pessoas consideram, isso é comum, uma pessoa tal como seu pai, devido a toda a atenção paterna que ele recebeu. E por que não dizer na igreja, onde nós temos também pais e mães espirituais? Os irmãos estão acompanhando o que eu estou falando? Amém? Pais e irmãos espirituais. Que sim, nos acompanharam desde o nosso novo nascimento. Nos deram como, estavam ali conosco, até aquele momento que a gente pudesse, de repente, até como que ir pelos nossos próprios passos. É claro, irmão, a criança vai crescer. Espera-se que sim. Não é possível que um bebê fique um bebê a vida toda. Isso é tristeza para uma pessoa. Provérbios 22, verso 6, por favor. Provérbios 22, verso 6. Olha lá. Ele começa com a palavra instrui.
instrui. Instrui. A palavra Torá, muito citada para alguns pregadores, ela tem mais o sentido, não fala como lei, norma, tem mais o sentido disso aí, ó, instrução, ou se preferir, ensino. Instruir, instruir. E diz lá, o menino, e aí não vamos achar que é só o menino, como do sexo masculino, né? Não, é porque a ideia coloca-se no masculino, mas referente à criança, vamos entender isso. O menino, no caminho em que deve andar. Tem muita gente que costuma dizer, e está certo, que não é instruir o menino, instruir o caminho, não é porque está com ele. É, mais ou menos, irmãos. Porque, de fato, como você diz indica local. Você está com ele, mas não o tempo todo. Não o tempo todo. Exemplo, o bebê vai crescendo, chega um momento, que ele, em alguns casos, né, engatinha, depois ele anda, e aos poucos os pais vão dando alguma liberdade. Alguma. Né? Tem momentos que você não pode quase que ficar coladinho com ele, mas depois ele pode andar, você está olhando e tal. Está como uma expressão da física, no campo visual. Está você podendo vê-lo. Pois é, irmãos, eu não tenho como fazer com esse versículo um paralelo com a nossa vida, o nosso caminhar com o Senhor. Não há como não fazer isso. Porque quando diz, no caminho que deve andar, assim se dá conosco, irmãos. O Senhor, num primeiro momento, que já diz que nós fomos gerados de novo, nós estamos como que, eu estou fazendo uma comparação, evidente, está como que segurando a nossa mão ali, que nós estamos começando. Mas vai chegar uma hora em que ele vai soltar a mão. Não no sentido de que agora fica aí por sua conta. Não é isso não. Não é isso não. Olha o que a palavra de Deus diz. Eis que estou convosco durante quanto tempo? Todos os dias. Porém, você vai ter que ir com seus próprios pés. Haverá momentos em que você vai ter que decidir. Mas eu estou com você. Estou para te orientar e te guiar. Assim se dá na família natural. Aos pais cabem isso, a orientação. E mais, irmãos, vai chegar um momento que cresce, torna-se adulto, vai ter que tomar as suas próprias decisões. E aí está naquele âmbito que a gente conhece do livre-arbítrio, ou livre escolha. E quantos irmãos nós conhecemos que o Senhor, no primeiro momento, deu a mão, foi, acompanhou e, dado momento, não quero mais saber disso não. Não quero mais saber disso não. E aí, talvez, não esteja hoje no nosso meio para contar a história. E até quando, a esse ponto, até quando envelhecer, o problema, irmão, é que esse até quando, isso dá uma margem de tempo. Quando? E nesse tempo, o menino cresce, amadurece o que se espera, constitui a sua família, olha só, muitas coisas acontecem. E aí vem ali, não se desviará dele, desde que permaneça. Tem uma condição. E nós vamos ver isso. Jesus, se permanecerdes em mim, se as bênçãos, irmãos, que nós chamamos de espirituais, as bênçãos para o povo de Deus, são condicionadas, irmãos. Não é nada automático, não. Aceitou a Jesus e agora, então, tudo é uma bênção. Sim, nós temos uma vida abençoada, mas tem uma disciplina aí. Tem uma disciplina aí. Efésios 6:2. Quero comparar.
só essa parte. Nós já estudamos o livro de Efésios aqui. Não sei se alguns se lembram a carta de Efésios, aos Efésios. Honra a teu pai e a tua mãe, palavras do apóstolo Paulo, fazendo menção ao mandamento. Que é, ele diz que é o qual, irmão? É o primeiro mandamento com promessa. Ele pula até o sábado, porque o sábado fala para o santificar. Que a pergunta seria, para quê? E aí, no caso do honra, do quinto, é para o quê? Está lá. Primeiro mandamento com promessa de Deus. O curioso é que esse mandamento aí, ele não tem o tal não, que são apenas dois. Chama-se o positivo, afirmativo. Honra a teu pai e a tua mãe. E aí, irmãos, se diz honra a teu pai e a tua mãe, podemos entender de forma razoável que isso desde os tempos bíblicos podemos não honrar, ou seja, desonrar. É aquela coisa só, escolher agora a vida ou não. Vamos colocar assim, entre o viver na presença de Deus ou não. Ou não. E aí, sobre isso, eu quero ler um livro de Malaquias, capítulo 1, Deus falando com os líderes, os sacerdotes do povo. Capítulo 1, verso 6. É longo. Seria bom que o irmão lesse até o seguinte. Vamos ficar só no 6. O filho honrará quem, irmãos? Honrará o pai. E o servo, colocando em termos de hoje, seria, vamos dizer assim, empregado, vamos assim dizer, né? E o servo ao seu senhor, com S minúsculo. Seria hoje, por exemplo, o patrão, vamos colocar em termos de hoje. E, aí ele diz, ó, e se eu, o senhor pergunta, sou pai com P maiúsculo, onde está a minha honra? Faz uma pergunta, onde está? Onde está? E se eu sou o Senhor, com S maiúsculo, onde está o meu temor? Onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, aqui é uma referência a vamos dizer assim, porque havia nos tempos bíblicos, sempre relacionado com a questão da guerra, era comum, embora a expressão, com E maiúsculo, exército, fala, no livro de Gênesis, fala de toda a obra criada, a população, tudo que Deus criou, exércitos dos céus. A vós, ó sacerdotes, que desprezais, olha só, o meu nome e dizeis, olha só, em que desprezamos nós o teu nome. Há aqueles irmãos que optam, vamos dizer assim dizer, por desprezar seu pai e a sua mãe. E isso tem consequências. E aqui eu quero abrir um parênteses. Ninguém aqui está a defender, por favor, maus tratos de forma nenhuma. Muito menos a dizer que os pais podem tudo sem ter que responder por isso. É claro que não. É claro que não. Ninguém está autorizado a fazer isso. Entretanto, em condições normais eu estou falando, o filho não pode desprezar. Eu lembro, irmãos, aqui um exemplo, testemunho meu. Quando criança, a gente sabe que criança, irmãos, é criança em todo o tempo, toda a época, né? É natural. Só que, dependendo do local que ela está, existe a cultura, vamos dizer assim, que são diferentes. Mas eu lembro que, quando criança, a minha educação foi um pouco rígida para a época, claro, tinha alguns colegas que falavam algumas coisas, aqui eu vou omitir, que não é o caso, né? Conversa de criança, deixa para lá.
falava algumas coisas que fazia, deixava de fazer. Ocorre, irmãos, que o tempo passou. E depois eu vinha saber qual foi o destino de cada um deles. Um não está mais vivo, o outro está vivendo de uma forma como quase como um mendigo, o outro. Irmão, a gente tem que entender que há consequências, irmãos, há consequências naquilo que fazemos, porque não damos ouvidos. Várias vezes, não temos nada de falar, ouve Israel. É muito mais da questão, porque às vezes a pessoa fala, não, mas não é uma questão de sentimento, irmãos. É uma questão de obediência prática. Quando nós falamos que cremos em Jesus Cristo, temos fé, é uma fé ativa, ou seja, eu tenho que ter uma obediência ativa, não é só da boca para fora. Porque o crente, irmãos, nós, entendam por favor, nós como os filhos de Deus, nós temos que ter experiências vivas, vamos dizer assim, eu estou até exagerando, com Deus, irmãos, experiência, fato real. Agora, para isso, nós temos que nos submeter à sua palavra. Honra teu pai e a tua mãe, isso é algo tremendo, irmãos. Provérbios ainda, capítulo 22, verso 28. Provérbios 22, 28. Olha lá. Não removas o quê, irmãos? Os limites antigos. Que fizeram quem? Não foi o próprio que fez, não. Teus pais. E aqui é claro que é uma relação com a questão da geografia. Então a pessoa tinha lá na divisão das terras, esse é o marco. Não vai achar agora que de repente avançar, colocando hoje em termos de hoje, avançar ser que você tem uma divisão, vou avançar um pouquinho porque isso aqui é meu. Não é assim, não faça isso não. Isso é desonesto. Porém, aquilo tem uma aplicação um pouco maior, além daqueles limites naturais. Existem, irmãos, limites antigos que não devem, não vou dizer nem que não podem, mas não devem ser removidos. Ou pelo menos não deveria ser. Um dos quais, só num, basta uma palavra, chama-se respeito, ou, se preferir, reverência. Eu lembro, mais uma vez, falando um pouquinho rapidamente de mim, né? Em época de estudante de escola, nós, como crianças, respeitávamos desde o zelador, aquele que trabalha, né? Até o diretor da escola, por ser pessoa mais velha. Claro que toda criança apronta uma vez ou outra, mas eu estou falando da questão do respeito. As coisas mudaram muito, irmãos. Mudaram muito. E por que não dizer na obra de Deus? Aqui eu não sou dessa época, me permita dizer aqui que tem pessoas aqui que são bem mais tempo do que eu. Ou, de repente, são aqueles assembleanos da gema, como se diz. Que tinha do auxiliar de trabalho, me falaram isso. E se respeitava como uma pessoa de autoridade. O tempo passou. E aí vem aquela pergunta, quem é você? Irmãos, nós temos que entender o seguinte, quem está em desobediência, não está apto para que possa obedecer a Ele. Os irmãos estão entendendo? Quem está em desobediência ainda não está em condições de ter pessoas que obedeçam a Ele. É a lei da semeadura. Tem causa e efeito. E não se consegue, irmãos, que haja obediência na base, como se diz, do autoritarismo, na base da marra aqui. Não é assim não, irmãos.
Não é assim, não. Não é assim, não. Não é assim, não. O exemplo maior que nós temos de como se dá a autoridade é em Jesus. Inclusive, ele falava não ou tal como os escribas e fariseus, mas como quem tem a autoridade. A autoridade de Jesus, irmão, era reconhecida, era pública. E olha que Jesus quer ter uma vida bastante discreta, ainda tem isso. Dado momento, não, tem muita gente, eu vou me afastar. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, não tem jeito, irmãos, porque quando nós entendemos que a glória é para Ele, ainda que existe publicidade, Deus sabe do nosso coração. Ele é engrandecido, ainda que nós nos tornamos como que em evidência. Os irmãos estão entendendo? Romanos capítulo 1. Verso 18. Eu vou ler algumas partes, me interessa para os irmãos entenderem um pouco melhor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, e aqui é questão de contra o pecado, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Nós estamos vendo hoje aquela coisa que o certo é o errado e por aí vai. Uma inversão de valores. Verso 21, por favor, dá um pequeno salto. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o quê, irmãos? Não o glorificaram como Deus. Tem isso também. Tem isso também. Porque tem aquela coisa assim, não, eu creio em Deus. Sim, ele desiste. Mas eu creio em Deus, mas aqui também em outros. Aí é outro departamento. Mas é o único Deus. Nem lhe deram graças antes, em seus discursos, olha só, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Quer dizer, como está em trevas, irmãos. Está em trevas. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E agora sim, 28. Vou pegar um pequeno salto, que tem um versículo que me interessa. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou, olha só, o próprio, como diz assim, já que a situação está assim, é aquela coisa assim, que os sujos, passagem bíblica, irmãos, que se sujem mais ainda. Ou seja, aquele negócio, se a coisa está ruim, vai ficar pior. Há um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Agora olha o verso 30, por favor, que eu quero. Sendo vamos ler essas palavras, por favor, irmão, acho que são 8. Sendo o quê? Murmuradores, depois, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, e o que mais? Olha só, chegamos ali. Desobedientes ao pai e à mãe. Olha só, irmão, chegamos a esse ponto. Veja, nós estamos falando de Romanos, a coisa de 2000 anos atrás. Veja, não é novidade isso não, irmãos. E veja, eu quero lembrar o seguinte, não é só na cultura hebraica não, na educação romana dos povos no tempo de Paulo. Eles davam, não da forma como judeu, naturalmente, mas eles davam prioridade. Não se admitia insubmissão dos filhos aos pais. Porque eles sabiam que aquilo ia ter influência no Estado. E tem. Porque uma criança que no seio familiar não aprende devidamente a honrar, e por que não dizer obedecer, porque a honra é mais do que isso, aos pais, vai ter dificuldade lá na frente, irmãos. E aí, é escola, é no serviço, no trabalho, é na vida comum e por aí vai. Por aí vai. É aquela história de achar que é o seguinte, não, né? Não tem coisa, ninguém manda em mim. O crente não pode falar essa frase não, irmãos. Não. Porque a partir do momento
é aquela visão, aquela situação de Moisés, quando tinha a sarça ardente. Quando Moisés tira a sandália dos pés, que Deus fala com ele, daquele momento em diante, irmãos, Moisés não era mais dono de nada. É como Deus falou assim, agora a sua vida é minha. Eu sou o seu Senhor. Eu dirijo os seus passos. Quando nós aceitamos, eu quero deixar claro, irmão, a Jesus é como se dá isso. A partir de agora, eu sou o seu Senhor. Aleluia. E aí ele começa uma série de ensinamentos. Anda na minha presença. E certamente será tu, promessa a Abraão, e por que dizer para nós? Uma bênção, irmãos. Hebreus capítulo 12, verso 7. Hebreus 12, 7. Se suportais a correção, se suportar, porque pode ser que não suporte, aí é um problema. A correção, Deus vos trata como filhos. Aí ele faz uma pergunta, o autor no livro de Hebreus: por que filho há a quem o pai não corrija? Por que filho há a quem o pai não corrija? E é triste, irmãos, estamos numa época em que muitas das vezes os pais, por vários motivos aqui eu não vou entrar em detalhes, se furtam ou não fazem a correção dos seus filhos. E de acordo com as leis do nosso país, irmãos, vamos deixar claro isso aqui, é obrigação dos pais exigir obediência dos seus filhos. Obediência dos seus filhos, desde pequeno. Eu tenho um neto, alguns já sabem, que é realmente uma bênção. E já está aprendendo um tempo, 1 ano e meio, ao que é não. Chega assim, aí ele olha assim, aí ele olha, não, irmãos. Desde novo. Nós temos também que ter sensibilidade, e aqui eu sempre quero fazer essa ponte, entender que nós também temos que ser sensíveis à voz de Deus, quando Deus diz não. Ainda que por um momento ficamos tristes, é verdade, mas é para o nosso bem. O Senhor que é o nosso bem, irmãos, sempre. Verso 9, ainda em Hebreus 12, 9. Além do que, tivemos nosso Pai segundo a carne, os pais naturais, para nos corrigirem. E nós, o reverenciamos. Olha a sua palavra reverência. Aí tem a honra aí, Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito, uma referência ao Senhor, para vivermos. E verso 10, para fecharmos essa primeira parte. Porque aqueles, na verdade, aos pais naturais, por um pouco de tempo, é um tempo, irmãos, é um tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, referente ao Senhor, para nosso proveito, para sermos participantes de quê, irmãos? Da santidade de Deus. Portanto, não é por um pouco tempo, é para o tempo todo. Agora, tem uma parte de como bem lhes parecia. Às vezes, irmão, as pessoas querem responsabilizar os pais por determinados erros na vida dos filhos. Nós temos que ter um pouco de cuidado com isso. Nem sempre a responsabilidade é dos pais. Nem sempre. Todas as vezes faz o melhor possível dentro da sua capacidade. Às vezes, como a gente fala, é verdade, somos humanos. Mas sempre uma questão de zelo. Nós temos que entender isso. Vamos voltar agora em Provérbios 23, capítulo 23, verso 22. 23, verso 22. Existe uma coisa, irmãos, que nós temos que entender,
que não é com uma forçação de barra. Tipo assim, ó, você tem que fazer isso. A gente tem que entender que o Senhor trabalha a palavra de Deus é isso, irmãos. É no nosso ser, no nosso coração, no nosso interior. É aí onde tem que haver essa penetração como palavra. Porque aí, irmãos, nós não fazemos como que na marra, nós fazemos por gratidão. E continua, ouve a quem, irmãos? A teu pai. Que o quê? Que te gerou. E ali está falando da questão do nascimento. Mas às vezes tem pais que geram, mas não necessariamente naturais. Como eu falei para os irmãos. Aqueles que cuidam tal que substituem em grande parte o pai natural, o pai que gerou. E não, o quê, irmão? Não desprezes, olha só, a tua mãe quando vier a envelhecer. Que a ideia é a seguinte, morreu o pai, aí o filho é responsável. Sobretudo o mais velho, o primogênito. E aí, ó, a senhora aqui é um peso. Vamos dar um jeito de tirar daqui da história. Eu lembro que há um tempo atrás aí, já faz um tempo, não sei quanto tempo faz não, que, isso foi notícia do jornal, em que uma adolescente, eu acho que uma adolescente sim, não sei se é uma ou uma, mas eu sei que é adolescente, ela tinha sido adotada por uns pais, desde nova, e aí ela estava, motivos ali, e os pais já estavam de uma certa idade, e ela estava como que jogando água, sabe? No piso da casa, para as pessoas escorregarem e cair, ter um acidente, quem sabe até vir a falecer. Veja, irmãos, e outros casos que a gente sabe aí, não vamos citar todos, chegamos a esse ponto, E isso, irmãos, esse exemplo que eu estou dando em particular, não tenho como usar outra palavra, isso é maligno. Isso é maligno, porque isso está totalmente contra os princípios da palavra de Deus. Provérbios 1, 8. Ó, filho meu, de novo. Ouve quem, irmãos? Ouve a instrução de quem? De teu pai. Mas só do pai? Não. E não que não deixes ao quê? A doutrina de tua mãe. Os dois ensinam, irmãos. Os dois ensinam. Essa ideia que se tem de que, como alguns, infelizmente, eu acho que não tem muito que defende isso, não. Mas que o homem é como que o centro, e outros que dizem que é a mulher, para as chamadas feministas. A palavra de Deus fala que é os dois, irmãos. Os dois é o núcleo familiar. Essa ideia de quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, entenda, irmãos. É porque não é bom mesmo. Não é bom mesmo. Deixará, olha só, a palavra é essa. Deixará. E a partir daquele momento ele vai construir a sua nova família. A honra, meus irmãos, essa palavra está relacionada com algo como que atribui peso. É igual assim, ó. Você fala assim, ó, poxa, a palavra de fulano tem peso. A gente não fala assim? A presença de fulano aqui, poxa, tem peso. Tal a deferência e referência que ele tem. É nesses termos que a palavra de Deus coloca, honra teu pai e a tua mãe. Como principal, como autoridade. Eu lembro, irmãos, ainda falando um pouquinho da minha época infantil, já faz um tempo isso, né? Não é bom nem falar quanto tempo, né? Eu lembro que quando nós chegávamos, eu estávamos em sala de aula, melhor dizendo, aí a professora se aproximava na sala, na porta, nós tínhamos que levantar. Não sei se alguém aqui é dessa época, alguém passou por isso? Fazia isso? Tem alguns, então não é só eu, não. Tem mais gente fazendo companhia. Pois é, a gente levantava. Pois é, irmãos. Entenda, por favor, assim deveríamos fazer
na presença dos nossos genitores, pai e mãe. Não estou dizendo que toda hora você tem que levantar, entenda, mas você, no seu coração, você ter esta deferência, essa referência. Chegou a autoridade. Aleluia. Chegou a pessoa, né, que eu devo honrar. Chegou ele ou chegou ela, independentemente da idade, irmãos. Independentemente, e mais ainda, independente do estado em que a pessoa se encontra, porque às vezes está acamado. Não é para endeusar, não, irmãos, isso é outra coisa. É reverência, é outra coisa. Glória ao Senhor. Deus é bom, irmãos. Deus é bom? Deus é bom? Muito bem. Glória ao Senhor. Provérbios capítulo 4, verso 1. Nós estamos lendo muito livro de Provérbios, como eu acabei de falar aqui. Aliás, desculpe, um pouquinho antes, tá? Aliás, depois. Provérbios 19, 26. 19, 26. Depois eu vou 4. Obrigado. Como é que está escrito ali, irmãos? O que aflige, olha só seu pai. Outra tradução fala furta, a outra fala maltratar. A ideia de roubo, é grave aquilo ali, causar aflição. A seu pai ou afugenta, olha só. Vamos colocar outras palavras, bota para correr, afugenta. O termo bíblico, às vezes, até um pouquinho, né? Sério, né? A sua mãe, filho é que o que, irmãos? Filho é que, vamos ler, por favor, que envergonha e desonra. Olha só. É o que está na palavra de Deus. É o que está na palavra de Deus. Como eu disse, entra o pai ou a mãe, vem a autoridade sobre a minha vida, vem os meus genitores. Agora sim, provérbios são pessoas de peso. Provérbio 4, verso 1. Tá certo, irmãos? 4, 1. Ouve, filhos, e aí ele coloca no plural. Ouve, filhos. Ao que, irmãos? Ouve, filhos, a correção do pai. E aí voltamos àquela questão, né? O pai, ou a mãe, melhor dizendo, que não corrige o seu filho em dado momento, claro, né? Adequadamente, está falhando em alguma coisa e também será de sua responsabilidade. Ou seja, porque quem ama, irmãos, não tem um ditado assim? Quem ama não mata? Mas isso me parece um absurdo. Como assim não mata? Né? Não tem nem que fazer essa comparação. Mas quem ama, entenda, corrige. Os irmãos estão entendendo? Quem ama, corrige a seu tempo. Porque o Senhor nos ama e Ele nos corrige. Continua. E estai atentos para conhecerdes a prudência. Verso 10. Ainda em Provérbio 4, 10. Ouve, filho meu. E mais o que, irmãos? Essa parte aí é mais complicada. E aceita. E aceitar de bom grado, irmãos. É aceitar. Que diz assim, ouvi? Não, estou ouvindo sim. Não está aceitando nada, irmãos. Aceita as minhas palavras. E o que vai acontecer? E se te multiplicarão os anos de vida. Eu posso entender, irmãos, é claro que isso aí não é regra, que não há exceções, mas tem pessoas que estão sendo encurtados o seu tempo de vida, que poderiam ser alongados, por não honrar pai e mãe, não está cumprindo este mandamento. Provérbios 6, verso 20. 6, 20. Olha lá. Filho meu, como é que é a palavra ali? Filho meu, guarda. Guarda. Essa ideia de guardar biblicamente, irmãos, né?
é algo como que você, tem até umas pessoas que falam, escondi. A ideia é que você está lá dentro, bem guardado, bem seguro. Você é como com algo precioso, você não pode perder. Guarda o mandamento de teu pai, e o que mais, irmãos? Não deixes o quê? A lei de tua mãe. De novo, os dois, irmãos. Os dois, irmãos. Não é um e outro, os dois. Os dois têm participação no ensino, na correção e tudo mais. Na alegria, nos momentos de dor. Verso 21. Aí é tremendo aquilo ali. Ata-os, quer dizer, como se fosse uma ligação, uma ligadura, né? Ata-os, o quê, irmão? Ata-os, qual é a palavra que está ali? Perpetuamente. Não é por um dia, não, irmãos. Durante toda a sua existência. Não tem a questão da prisão perpétua, não tem isso? É até a morte. Perpetuamente ao teu coração e penduras ao teu pescoço. A ideia de que ficar como que preso ali, ó. Não se afaste dele. Não se afaste dele. Que bálsamo é bom para a sua vida. E aí, irmãos, embora a palavra de Deus fala muito menino, ou menina, ou, por favor, menino ou menina, ou alguma coisa assim, mas é para nós, adultos. Talvez até tivemos mais idade, alguns continuam. Irmãos, e outra coisa, irmãos. Ainda que o genitor, ou genitora, obrigado, muito obrigado, venha a falecer, nós não vamos cultuar a morte, é claro que não, mas a memória tem que ser respeitada. Eu já falei isso aqui e repito, e às vezes eu converso até com as minhas irmãs da minha família. E Deus tem me guardado, graças ao Senhor. Da minha boca, irmãos, eu não vou maldizer o meu pai ou a minha mãe. Ainda que, porventura, até de repente tenha cometido alguma coisa, não vem ao caso. Não vou fazer isso, não. Porque tem pessoas, às vezes, que morrem e tal, depois chega ali, a primeira coisa que faz é, como se diz, né? Senta a lenha. Porque era assim, assado. Nós não podemos entrar por esse caminho, não, irmãos. Isso não agrada ao Senhor. Isso não agrada ao Senhor. Entenda, não estou falando cultivar morte, não se trata disso. Porque nós, um dia, irmãos, não estaremos aqui e haverá só a memória. Temos que entender isso. Nós não podemos, a nossa boca não pode ser motivo de escândalo. Nós não podemos ser veículos, irmãos, vou colocar até uma palavra, né? De maldições, ou de maldizer, quer dizer mal. Não podemos. Não podemos dar esse. Verso 23, por favor. Porque o mandamento, e aí, isso aí é tremendo. É uma lâmpada e a lei uma luz. Aí eu faço, na verdade, como se fosse, faz um paralelo, não são palavras que têm sentido. Quase que relaciona lâmpada com luz, lâmpada e luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Lâmpada e luz. É preciso que você tenha não só ser guiado, você tem que ter, não só ser guiado, irmãos, mas é preciso que seja iluminado. Os irmãos estão entendendo? É preciso que entender isso. Nos tempos bíblicos não tinha luz elétrica, os irmãos sabem disso. Tem que se andar com alguma coisa. Na verdade, até algumas lâmpadas eram colocadas no nível do chão, daí lâmpada para os meus pés, por exemplo. Ou seja, eu vou direcionar, eu sei onde eu estou pisando. O crente tem que saber isso, irmãos. Eu sei onde estou, tem que ter consciência disso. Sei onde estou e aqui onde eu estou, eu sou um representante do rei, irmãos. Eu sou um embaixador real. Eu estou na condição de filho
eu estou na condição de filho, de servo. Romanos capítulo 13, verso 1. Verso 1. Olha lá. Paulo vai escrever falando sobre a questão das autoridades. E olha que naquela época do Império Romano, a autoridade era suprema, era como se um déspota, era de forma absoluta, que era o imperador romano. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade, como é, irmãos? Porque não há autoridade o quê? Que não venha de Deus. Aí nós temos que construir, e aí inclui também a autoridade paterna, embora ali a autoridade civis, mas eu quero incluir. Quero não, até a lição faz isso. Porque não há autoridade que não venha de Deus, irmãos. E mais, Deus é que constitui e destitui conforme o seu soberano poder. Que ninguém está acima de Deus, muito menos no nível dele, só ele. E continua. E as autoridades que há foram ordenadas, colocadas em ordem por ele. Verso 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste a quem, irmãos? A autoridade de Deus. Olha só o perigo que alguns... Quando eu falo isso, irmãos, por favor, entenda o seguinte: ninguém está querendo amedrontar ninguém aqui, não, por favor. Que essas pessoas dizem, o braço de Deus, não vou entrar nesse mérito, não, irmãos. Eu entendo que o nosso Deus, ele nos corrige, e por isso é para o nosso bem, jamais que é o nosso mal. Agora, nós podemos escolher alguns caminhos errados, aí é outra conversa. Existe a ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si o quê? Sobre si mesmo do que há? Pois é, e aí ele vai prosseguir depois numa outra parte. Verso 3. Vou ficar até aí nessa passagem. Porque aí vai falando dos juízos. Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. O problema, irmãos, que essa questão de temor, começa no seio familiar, em casa. Em casa. Inclusive, alguns afirmam, e é triste dar essa notícia, né? Infelizmente. Existem filhos e filhas de irmãos nossos em Cristo que estão presos, irmão, digo, nas cadeias. E aí tem uma série de justificativas que eu não vou entrar aqui em detalhes. Eu lembro uma vez um caso na televisão, uma senhora, acho que é evangélica, não tenho certeza, que ela ali perante ali a polícia ali e tal, o pessoal ela chegou a quase que bater no lugar, bater assim, né? Aí eu sei que as palavras que ela usou, eu me lembro disso, eu avisei a você. Quantas vezes eu te falei? Entendeu, irmãos? Mas não é só ouvir, irmãos, é aceitar. Eu li isso aqui. Mas não aceitou. Pagou o preço. 2 Timóteo, capítulo 3, por favor, verso 1. Eu tenho 5 minutos, eu acho. Né? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, aí ele vai entender o que é isto, que nos últimos dias, o que vai acontecer, irmãos? Como é que é a palavra? Sobrevirão que tempos? Porque esses tempos é desde aquela época, irmãos. Quando fala sobrevirão, que a coisa ia como que intensificar, ia ficar como que pior. Sobrevirão, já tinha os tempos, mas só que ficou mais ainda. São os nossos tempos também. Verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Vamos ler, irmãos? Como é que é? Amantes de si mesmos, depois como é que é a palavra? Avarentos, depois? Depois. Soberbo, depois. E depois? De novo. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. De novo. Naquele meio ali,
de novo. Veja, eu estou tentando falar a importância que Deus dá, irmãos, à figura do pai e da mãe, porque o nosso próprio Deus, chamado de Pai, e Pai nosso. E aí, caminhando para o final, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso, um pouquinho da vida de Jesus. Capítulo, verso 53, por favor. Como eu disse, o nosso maior, e por que não dizer melhor exemplo, o Senhor Jesus. 53. E aconteceu que Jesus, concluindo essas palavras, ele falou uma série de palavras antes. Se retirou dali, do local onde ele estava. Verso 54. E chegando à sua pátria, retornou. Vamos lembrar que Jesus viveu quase boa parte dele em Nazaré. Ensinava-os na sinagoga deles. De sorte que se maravilhavam e diziam, qual é a pergunta que eles faziam, irmão? De onde veio a este o quê? E estas maravilhas. De onde vem isso? Verso 55. Aí olha, faz a pergunta. Não é este o filho do carpinteiro? E aqui vale uma observação. Carpinteiro não é uma profissão qualquer naquela época não, tá, irmãos? Como hoje, mas naquela época principalmente. Não era qualquer um, não. Né? Até hoje a profissão do artífice, na verdade, a palavra do grego para carpinteiro é usada uma palavra que tem uma origem, no hoje nós chamamos de tecnologia, por exemplo. E não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos, olha só, Tiago, José e seu irmão Judas, 4. E verso 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs, quer dizer, além dos 4 irmãos, ainda tinha irmãs. De onde lhe veio, pois, tudo isso? É claro que o Senhor crescia em graça e conhecimento. Mas ao ler essa passagem, eu quero dizer o seguinte, irmão. Jesus teve um núcleo familiar, irmão. E o texto vai dizer que depois que ele lhes era submisso. Nós temos que entender. Nós não podemos ser, irmãos, como que desagregados. O cristão, irmãos, entenda o que eu vou dizer, ele não é um sem-teto, entenda, eu com todo respeito às pessoas que estão nessa situação, mas não somos nesses termos, irmãos. Nós temos um lar, inclusive espiritualmente falando, temos um lar, porque o próprio Deus nos acolheu e nos acolhe, irmãos, cuida de nós, nos orienta mediante a sua gloriosa palavra. E aí, para fecharmos aqui, já que estamos falando do maior exemplo de Jesus, Filipenses capítulo 2, verso 5. E eu concluo com essa passagem. Capítulo 2, verso 5. Ó, de sorte que haja em vós o mesmo quê, irmãos? O mesmo sentimento que houve também, olha só, em Cristo Jesus. Verso 6. Que sendo em forma de Deus, ou seja, Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É a ideia de usar de violência, usurpar. 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, isso foi voluntariamente. Ou esvaziou-se, numa outra tradução. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens. E verso 8, que é o último versículo de agora. E achado na forma de homem, o que ele fez, irmãos? Como está ali? Humilhou-se a si mesmo. Foi um ato voluntário. Sendo obediente até a morte, morte de cruz. Veja, ele não obedeceu à morte, porque ele venceu a morte, mas até a morte. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que a gente compreenda que o andar com Deus envolve também a correção do nosso Deus. E que no dia a dia, irmãos, a gente possa reconhecer e vivenciar e ter experiência real com o Senhor nas nossas limitações, mas sabendo que o Senhor tem sempre, como eu disse aqui, repito, o melhor para nossas próprias vidas. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração, por favor.
Santo Deus, glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Que o Senhor seja engrandecido, ó Pai, como sempre, nesta aula, assim como da ministração, por parte do Teu Espírito Santo. O Teu povo, Senhor, neste momento, podemos, ó Pai, como que digerir, Senhor, essa reflexão, Senhor. Porque, ó Deus, sabemos quão importante, ó Deus, no nosso viver diário, estarmos contigo e nos submetendo à sua gloriosa palavra, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, segundo cada um aqui presente e aqueles que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. A paz do Senhor para os irmãos, para a igreja. Sentai, meus irmãos. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Pega a sua harpa, vamos louvar o Senhor como um hino de número 126. Ainda é um hino que faz parte desse aprendizado, hino sugerido pelo comentarista. Nosso pastor já está chegando. O título desse louvor é a Bem-aventurança do crente.